Olá a todos. É muito bom poder estar aqui. Fico muito feliz de finalmente pregar pela primeira vez no sábado de manhã aqui com vocês. E realmente o sentimento de pregar na igreja onde eu cresci é algo muito especial. Confesso, no entanto, que ao preparar este sermão, que estive a lutar com um sentimento de indignidade, de que não merecia estar aqui, a olhar para todas as oportunidades que me foram dadas, para todos os privilégios que eu tive durante a minha vida, perceber que fui muito ingrato para com Deus, que tenho sido muito ingrato para com Deus até muitas vezes. Mas realmente eu percebi que se os pregadores só pudessem falar daquilo que eles dominam, os sábados seriam passados em silêncio. Portanto, aprendi a receber a graça de Deus e aprendi que não preciso de fazer nada para me tornar digno perante os olhos de Deus. O que eu venho aqui fazer é partilhar uma mensagem de Deus e acredito que Ele me capacitou para fazer isso. Portanto, é isso que irei fazer. Espero que possam compreender, que o Espírito Santo nos possa iluminar para que possamos realmente, como foi falado, olhar para Jesus. Queria agradecer à Milce e à família pela história das crianças. Para quem não percebeu, a história na realidade está a falar sobre mim, é a história da minha vida. É a história do que eu passei, pela minha conversão e, no fundo, todos estes pesos que só me livrei deles quando olhei para Jesus. Quando eu me converti, eu percebi que tinha muita coisa agarrada a mim. Tinha olhado muito para o mundo e tinha percebido, quanto mais eu olhava, mais me agarrava às coisas do mundo. E essas coisas começaram a pesar dentro de mim. C.S. Lewis disse uma vez que uma pessoa só percebe o peso do pecado quando luta contra ele. Tal como uma pessoa só percebe a força do vento quando começa a ir contra o vento. Quando a pessoa está a favor do vento, não percebe o quão forte o vento é. Mas é a partir do momento em que a pessoa começa a fazer um esforço contra o vento que ele percebe o quão difícil é continuar naquele caminho. Tenho uma família que nos está a visitar de Inglaterra. Não sei se arranjaram maneira de traduzir, mas se não, gostava que eles pudessem ouvir e pudessem perceber. Também há outras visitas que possam estar cá. Estou feliz de vos ver. Obrigado. Estou feliz de vos ver e de partilhar com vocês a mensagem de hoje. Agora é o segundo culto e senti-me muito bem a partilhar o primeiro. Senti-me bem porque realmente esta mensagem que Deus me deu para preparar ajudou-me muito a perceber aquilo que eu tenho passado nos últimos tempos. Eu gostava de começar este culto com uma história. Esta história passa-se no Templo de Jerusalém, no ano de 3000, por volta de 3756 do calendário judaico. Era uma época de muita esperança, era uma época também onde o povo estava sob o jugo dos romanos e era uma época difícil. E neste episódio, o sumo sacerdote está no templo e ele oficia, segundo o seu costume, a cerimónia da apresentação de uma criança. Nós já tivemos aqui apresentações de crianças, mas esta cerimónia que este sacerdote estava a fazer é uma cerimónia bíblica na qual há um resgate pelo filho primogênito. Ele está habituado a fazer esta cerimónia, portanto faz sem qualquer problema. Ele recebe o casal, recebe a criança, recebe o pagamento pelo resgate da criança, segura a criança nos braços, dedica a Deus e escreve o seu nome no papel. Qual era o nome desta criança? Eu pergunto-vos. Era Jesus. Yeshua. Deus é salvação. Como é que é possível que este homem tenha pegado no maravilhoso Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, tenha posto os olhos nele e mesmo assim não tenha reconhecido? Se o próprio sacerdote que oficiava no templo, dedicava a sua vida a oficiar no templo e aos serviços religiosos,
não reconheceu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, será que alguém haveria de reconhecer? Não muito distante, havia certo homem chamado Simeão. Ele era temente a Deus e ele dedicava toda a sua vida a esta esperança de que o Messias haveria de chegar, de que o Salvador haveria de chegar. Ele tinha estudado as profecias e o Espírito Santo tinha-lhe dito que ele não morreria sem ver o Salvador. Neste momento, o Espírito Santo guia-o para o templo. Ao chegar ao templo, ele vê o bebé Jesus, pega o bebé Jesus nos braços e diz a famosa frase que está em Lucas 2, 29 a 32. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para revelação aos gentios e glória para o teu povo de Israel. Quanta diferença houve entre estes dois homens? O sacerdote, com toda a indiferença, pegou no bebé e fez o seu ritual como estava prescrito. No entanto, Simeão, ao olhar para esta criança e ao tocar nela, estava pronto para morrer. Bastou que pusesse os olhos nela e estava pronto para morrer. E a pergunta mantém-se. Como é que é possível termos o Salvador nas mãos e não o reconhecermos? Será que hoje temos o Salvador nas mãos e não o estamos a reconhecer? Qual é o problema que levou a este sacerdote e a muitos outros no tempo de Jesus a não o reconhecerem? O problema que havia nos tempos de Jesus e ainda há agora é a rebeldia, a falta de fé e, sobretudo, a falta de buscar a Deus. Tudo isto se torna naquilo que costumamos chamar de cegueira espiritual. Este é o diagnóstico da humanidade. Buscamos por aquilo que conseguimos ver, aqueles prazeres que conseguimos tocar, aquilo que os nossos sentidos nos conseguem dizer que é verdadeiro, aquilo que o nosso olfato consegue cheirar, aquilo que a nossa boca consegue provar, aquilo que o nosso tato consegue tocar. No entanto, deixamos para trás tudo aquilo que não vemos e rejeitamos. Cedemos a tudo aquilo que não podemos ver. Este era o problema do povo. E isto Jesus criticou quando esteve cá na Terra. Ele criticou os líderes religiosos quando faziam as suas orações alto, com palavras eloquentes, para tentar provar a todos que eram melhores, que sabiam, que eram mais próximos de Deus, que sabiam como orar. Jesus rejeitou isto. Jesus também rejeitou as ofertas que eles faziam quando entregavam as ofertas de maneira a que todos pudessem ver o quanto eles estavam a entregar a Deus, o quanto eles entregavam a Deus, o quanto da sua vida eles davam. Jesus também rejeitou isto. O facto é que estas pessoas procuravam os prazeres momentâneos e temporários que podiam ver, tal como a superioridade social, o respeito do povo, talvez aquele sentimento de inveja do povo. Estas eram as recompensas que eles queriam. No entanto, eles falhavam miseravelmente nos requisitos espirituais. Mantinham-se na sua rebeldia, não buscavam a Deus e achavam que estavam perfeitamente sãos e salvos. No entanto, não percebiam e caíam neste grande perigo de não perceber que precisavam de um Salvador. Um dos líderes religiosos daquele tempo, que conhecemos muito bem, chamado Nicodemos, foi ter com Jesus às escondidas. Ele ouviu a pregação de Jesus e ouviu de certas coisas que Jesus fez e percebeu que este homem vinha de Deus. Jesus confronta este homem, Nicodemos, e diz aquilo que todos conhecemos. Diz que Nicodemos tinha que nascer de novo. E Nicodemos deve ter pensado: como assim eu preciso de nascer de novo? Afinal, eu sou judeu, circuncidado, eu sigo o que a lei manda, eu sou descendente de Abraão, eu ensino as pessoas sobre o que a lei manda. Como assim eu preciso de mudar a minha vida? Como assim precisa de haver uma mudança em mim? Para explicar a Nicodemos porque é que ele precisava de mudar, Jesus recorre a uma história que lhe é muito familiar. Jesus fez muito enquanto esteve cá na Terra de falar com as pessoas na medida de algo que eles compreendessem. Ele falou por parábolas do campo, parábolas dos animais que havia na altura,
parábolas que relacionavam também a agricultura, o clima. E quando Jesus vai falar com Nicodemos, ele usa uma história que Nicodemos está muito habituado. É uma história que Nicodemos sabe de cor. E Jesus diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto. Gostava agora que pudéssemos todos ler Números 21, 4 a 9. E eu vou ler. Então partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Porque nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo o mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. O que podemos ver aqui nesta história é que o povo de Deus, ao passar por este momento de dificuldade maior no deserto, por esta parte mais seca, mais dura, ele logo começa a revelar sinais de queixa, de acusações contra Deus. Estas murmurações que o povo de Israel fez não eram simples reclamações pontuais. Eram sintomas de um mal maior, de um problema muito maior que estava no seu interior. Eles tinham o foco somente naquilo que podiam ver, no alimento e no seu conforto. Mas não tinham o foco nos planos que Deus estava a planear para eles, naquilo que Deus estava a preparar enquanto eles caminhavam no deserto. Será que não foi Deus demasiado severo para com estas simples queixas? Será que havia necessidade de Deus ser tão duro? Será que havia necessidade destas mortes? Peço-vos que acompanhem na leitura de Deuteronômio 8, 14 a 16. Não aconteça que se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair a água de uma pedreneira, que no deserto te sustentou com maná, que os teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal, para te fazer bem. Tinha-se o povo esquecido de que Deus os tinha tirado do Egito? De que Deus com mão forte os tinha guiado no deserto? Tinha-se esquecido que Deus tinha conduzido por todo aquele deserto sem que a sua roupa se desgastasse? Quando faltava água, Deus deu água a partir de uma pedra? Quando faltou alimento, Deus deu alimento a partir do maná, que nunca faltou? Tinha o povo esquecido que este terreno estava cheio de serpentes e de escorpiões? Todos os dias que o povo tinha passado no deserto tinha sido pela misericórdia de Deus e pela graça de Deus. Nada que eles merecessem. Naquele deserto onde o povo peregrinou, era comum haver serpentes abrasadoras. No entanto, se forem ver nas vossas Bíblias, este é o único momento onde o povo é atacado por estas serpentes. O que aconteceu foi que quando o povo acusou Deus, Deus retirou a sua proteção do povo. Perante a queixa do povo, que era um sintoma deste mal maior no interior de cada uma das pessoas do povo de Israel, Deus simplesmente mostrou-lhes em que meio é que estavam inseridos. E eles precisavam urgentemente de perceber que estavam num meio muito hostil. Estas murmurações, estas simples queixas, eram apenas sintomas. Mas Deus deu o diagnóstico completo. Será que conseguimos perceber nós que o veneno do pecado arde em nós? Será que temos noção que estamos no meio hostil?
Será que percebemos que o veneno do pecado está a corroer-nos por dentro? Todos nós fomos atingidos pelo veneno do pecado. Não há maneira de nós dizermos que os outros é que têm este problema e nós não. Não há maneira de nós dizermos que nós estamos bem e que os outros é que são aqueles terríveis que matam, que fazem todo o tipo de outros pecados. Nós também temos este veneno a corroer em nós próprios. E temos que ter noção que tudo o que há neste mundo é razão do pecado, é consequência do pecado. O nosso problema é que nos esquecemos muitas vezes disso. Se todos pensarmos no assunto, eu não acredito que alguém possa discordar disto. Todo o sofrimento é consequência direta ou indireta do pecado. Todos os problemas de saúde mental que temos visto crescer hoje em dia são consequências do pecado. Será que conseguimos apanhar estes sintomas e vê-los? Será que conseguimos ver que nós estamos afetados também por este veneno? Ou será que só conseguimos ver nos outros? Será que conseguimos perceber estes sintomas em nós? Ou terá que Deus mostrar-nos uma morte próxima para que nós percebamos o quão degradada é a nossa condição? E o que é que vamos fazer agora? Vamos ignorar isto tudo? Vamos ignorar que o veneno do pecado, que este vírus está em nós, para nos distrairmos nos prazeres temporários que conseguimos ver? Conseguimos nós perceber que não nos conseguimos salvar a nós próprios? Que a nossa condição é a morte? Vamos nós continuar nos nossos prazeres? Ou vamos prestar atenção a este veneno do pecado que está em nós? A serpente que atacou o povo do deserto era o grande inimigo do povo de Deus desde sempre. A serpente do Éden tinha dado a picada derradeira sobre a qual se levantariam todas as outras picadas sobre nós. E este pecado continua-nos a envenenar constantemente. As picadas das serpentes do deserto refletiam uma realidade dura e que nós precisamos de compreender urgentemente. Que o resultado do pecado é a morte. Mas afinal, podia alguém lembrar-se? Deus não tinha prometido que a serpente seria derrotada? Em Gênesis 3,15, Deus tinha dito: porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus realmente havia prometido que esta serpente seria destruída por este descendente. No entanto, Deus diz-nos que este derrotar da serpente teria um custo bastante alto. Vamos voltar então ao povo de Israel. Quando o povo percebe a condição em que está, que não se vai conseguir salvar a si mesmo, quando o povo percebe que está nesta situação degradada, ameaçado por todos os lados, ele pede ao povo, pede a Deus este pedido especial. O que é que ele diz? Pede ao Senhor que afaste de nós as serpentes. O povo de Israel queria que Deus os livrasse dos seus problemas e das ameaças que os atacavam. O que é que o povo estava a pedir? Eles perceberam que eles não iam conseguir fugir das ameaças das serpentes, nem da morte que era o resultado destas picadas. Portanto, eles pedem a Deus que arranje um meio que eles possam sentir seguros. Que retire as serpentes do meio deles. Não seria isto que nós também pediríamos a Deus? Não é isto que também nós pedimos? Que Deus nos retire os problemas do pecado? Que Deus nos retire as tentações? Que Deus nos retire as ameaças que estão à nossa volta? Aí estaríamos descansados, dizemos nós. No entanto, Deus sabia que a realidade do pecado não se resolvia simplesmente com ignorar ou com apagar a sua existência. Deus ordena uma solução muito diferente daquilo que o povo pediu e que nós pedimos também. Vamos ler qual foi a resposta de Deus. Arranja uma serpente de metal e pendura no cimo de um pau. Quando alguém for mordido por uma serpente e olhar para esta serpente, salvará a sua vida. A solução que Deus pediu foi uma serpente pendurada numa haste. Será que a serpente tinha poder em si própria para salvar?
A serpente em si era um mero objeto, inanimado. No entanto, a partir deste símbolo, Deus queria que as pessoas olhassem através da serpente para a salvação que Deus provera. É verdade que não dá para compreender muito bem, ao olhar para uma serpente, como é que se é curado. Mas o povo de Israel sabia que tinha sido Deus. Depois, porquê este símbolo estranho de uma serpente pendurada? Porquê este símbolo que para alguns de nós até pode parecer pagão? Qual é o significado disto? Antigamente, nos tempos bíblicos e há alguns tempos atrás, quando havia uma ameaça para um povo, seja uma pessoa perigosa ou seja um animal feroz, o povo só estava seguro quando esse animal ou pessoa era caçado, morto e pendurado num poste para que todos pudessem ver. E, portanto, esta serpente, ao ser pendurada, é a garantia de que a ameaça havia sido derrotada. Mas a pergunta fica: como é que o mal havia sido derrotado se ainda havia serpentes a atacar? Como é que seria possível que Deus quisesse mostrar-lhes que o mal tinha terminado, que o mal estava derrotado, quando o povo podia literalmente sentir as serpentes a atacar? Aliás, a ordem de Deus é: quando alguém for mordido, olhará e viverá. Este simbolismo que Deus proveu reflete uma necessidade de fé. Apesar de que em todo ao redor se vissem serpentes ainda a atacar, Deus pediu-lhes que acreditassem. Mesmo em meio deste veneno ameaçador e das serpentes que atacavam, Deus pediu que acreditassem que Deus tinha derrotado a serpente. A serpente não tinha mais poder sobre eles. Voltemos a Nicodemos. O que Jesus disse em João 3, 14 e 15 foi: e como Moisés levantou a serpente no deserto, a continuação é: assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos nós temos ouvido que Jesus se fez homem para nos resgatar e salvar. Mas será que compreendemos o porquê? Será que compreendemos qual foi a necessidade de Jesus se tornar um homem e viver segundo a nossa condição de humanos? Ou será que ficámos com um plano da salvação raso, superficial? Para nos ajudar a compreender, Paulo diz em Romanos 8:3: Deus condenou o pecado na natureza humana ao enviar o seu Filho, que veio com uma natureza semelhante à do homem pecador. Deste modo, condenou o pecado. Vamos recordar da primeira pergunta, da primeira questão que surgiu há bocado. Será que a serpente de bronze tinha poder em si mesma? Para salvar o homem pecador, era necessário que alguém, tal como as serpentes eram semelhantes, a serpente de bronze era semelhante às serpentes que ameaçavam o povo, alguém semelhante à carne do pecado, tal como nós somos, nos viesse resgatar. Para salvar o homem era necessário que Cristo viesse em nossa semelhança. Depois, tal como a serpente era a garantia que a ameaça havia sido derrotada, Jesus, quando foi erguido na cruz, é a garantia que o pecado foi derrotado. Mas a pergunta fica: como é que o pecado foi derrotado se os seus efeitos ainda se veem hoje em dia e ainda nos atacam constantemente? Deus sabe que o pecado é um problema complexo e extenso no interior do homem. Como eu disse, Ele sabe que o pecado não se resolve simplesmente por ignorar e por deixar passar, ou até por destruir simplesmente o pecado de uma vez por todas, sem provar quais são as suas consequências. O pecado tem consequências. É preciso que nós todos saibamos disso. Deus pede de nós fé. Mesmo em meio aos ataques do inimigo e ao ardor deste veneno, Ele pede que olhemos para a solução que Ele proveu. Naquele momento, naquela cruz onde Jesus foi erguido, a salvação estava clara. Ali Jesus derrotou o pecado para sempre. Apesar de que nós sejamos atacados ainda, naquela cruz, Jesus provou que o pecado já não tem poder sobre nós. Conseguem ver o quão misericordioso foi Deus?
que apesar dos nossos pecados, estarmos afundados nos nossos pecados, perdidos, sem capacidade de nos salvarmos a nós mesmos, Deus deu uma maneira tão acessível para que todos nós nos salvemos. Simplesmente olhar e crer. Um olhar de fé. Mas como é que Deus resolve este pecado tão complexo com algo tão simples como um olhar de fé? O olhar de fé tem poder. Tem um grande poder que nos transforma ao interior, à semelhança de Cristo. Em Salmos 34:5 diz: contemplai-o e sereis iluminados. Em 2 Coríntios 3:16-18 diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Afinal, Jesus tornou-se semelhante a nós para que, ao contemplá-lo, nós nos pudéssemos tornar mais semelhantes a Ele. Jesus veio a este mundo, tornou-se um de nós, revestiu-se da carne do pecado, sofreu os nossos sofrimentos, para que, ao contemplá-lo na cruz, nós pudéssemos tornar-nos semelhantes a Ele. Ao vir aqui esta manhã, o meu desejo é que possamos compreender o quão sério é o pecado. O quão hostil é o meio onde nós vivemos e estamos inseridos. Que todo o nosso sofrimento é resultado direto ou indireto do pecado. Toda a nossa tristeza, todos os nossos sofrimentos e todos os nossos problemas são resultados do pecado. E nós temos sofrido tanto nesta terra. Mas mesmo nesta condição, mesmo às vezes sabendo que estamos nesta condição, temos-nos demorado a olhar para tanta coisa que não é salvadora. Temos demorado os nossos olhos e a nossa mente em tanta coisa que não nos salva. Apesar de sabermos que estamos perdidos, apesar de sabermos que a nossa condição está a degradar-se, apesar de sabermos que estamos a caminhar para a morte, temos posto os nossos olhos em tanta coisa. Mas é em Cristo que há a solução para o nosso problema. Ele prometeu isso. Olhemos para Ele. O próprio Jesus diz em João 6, 39 e 40. A vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum daqueles que me confiou, mas que os ressuscite no último dia. E ainda é vontade do meu Pai que todo aquele que olha para o Filho e nele acredita tenha a vida eterna e eu o ressuscite no fim dos tempos. Ao começar um novo ano, quero que percebamos que estamos num meio terrível. Nós sabemos que no próximo ano vamos ser atacados pelo pecado e que as consequências da incredulidade e da nossa rebeldia vão estar constantemente atrás de nós. Vão-nos atacar e atormentar. Vamos sofrer, vamos ter problemas. No entanto, se pudermos ter os olhos fixos em Jesus, se pudermos fixar os olhos naquele a quem ninguém pode apontar o dedo, se pudermos fixar os nossos olhos naquele que se fez homem, que sofreu por nós, que viveu entregando a sua vida por nós, até àquela morte na cruz, onde Ele teve a separação de Deus, que todos nós temos medo. Aquela separação que nos atormenta quando nós pecamos, quando nós nos sentimos que Deus está longe. Jesus sofreu essa separação para que nós pudéssemos estar junto de Deus. Se pudermos fixar os olhos na cruz, onde o pecado foi derrotado, mesmo que o pecado nos ataque, nós receberemos vida. Portanto, o meu apelo hoje, esta manhã, é que possamos olhar e viver.